Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Logobots. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode melhorar a assistência que um bot dá para o outro bot quando o nosso time está com a bola. Vamos tentar fazer com que alguns bots fiquem sempre próximos do bot que está com a bola para assim a gente poder fazer uma jogada. É só o princípio, né, o início de como preparar os bots para criarem jogadas ensaiadas. Vamos assistir um pouco a partida aqui, vamos ver o que acontece quando um bot do nosso time tá com a bola, né? Vou colocar outros bots ao redor aqui e vamos ver o que acontece. Todos eles estão indo dar suporte, no caso, todos eles estão indo em direção a quem está com a bola, né, teoricamente, para oferecer alguma ajuda, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o que a gente fez no outro vídeo, quando todos os bots estão indo, correndo para tentar pegar a bola, que é evitar que todos eles façam a mesma coisa, né? Apenas os dois mais próximos. Então, como a gente viu no vídeo anterior, né, que é o Undisputing, em vez de ele só checar se ele estava próximo da bola ou não, ele estava verificando se ele deve buscar a bola, ou seja, se ele é um dos dois que estão participando, que estão mais próximos da bola. Então aqui, mesma coisa, eu vou trocar para, né, só se eu for um dos dois jogadores que estiverem mais próximos. Mas não é suficiente. Por quê? Nesse caso aqui, reparem que se eu for dar suporte para aquele... coloquei no método errado aqui, não é defending, sorry. Coloquei no método errado aqui, vamos colocar, não é no defending, no supporting, que é quando um outro bot do mesmo time está com a bola, né? Nesse caso aqui, todos eles estavam correndo em direção à bola, né? Não, eu não vou fazer isso, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos copiar do outro método aqui, do Disputing, que ele vai, por padrão, ele vai ficar na posição dele, vai guardar a posição, né? Proteger a posição para não ficar desguardada, vamos dizer assim. Então, essa ordem aqui não é mais uma constante. Eu acho que eu não preciso mais desse cara aqui, né? Então, o padrão ele vai para essa posição, né? Isso aqui a gente pode tirar, inclusive eu tirei do bot modelo, tá? E vamos criar uma ordem, vamos copiar aqui para ficar mais rápido, né? Cado disputing, copiar a ordem aqui e catch. Sempre bom fazer catch porque se a gente estiver passando por ali e perder a bola, a gente pega a bola, né? Certo, então passar o catch, o move vai para o destination, o destino dele por padrão vai ser o lugar dele normal, caso contrário vai ser a posição da bola, que a gente não pegou aqui ainda. Pronto, então isso deve dar uma melhorada. Perceba que toda vez que eu altero, meu código é recompilado, sempre manter esse watcher rodando aqui para a gente garantir que o nosso código está sendo convertido para JavaScript. Vamos parar aqui os containers. Ok? Vamos ver se melhorou um pouquinho, né? Mas ainda não vai ser timeout. Será que meu daemon parou? Vamos tentar de novo. Ok. Vai melhorar um pouco, né? Mas ainda não é o ideal, né? Vamos esperar alguém pegar a bola. Opa, pegou a bola aqui. Vamos ver o que acontece quando o nosso número 6. É o 6? É o 6, está com a bola. Opa, isso acontece porque eu coloquei aqui dentro. Vou colocar aqui fora. Vamos lá. Então agora só 2 jogadores estão indo dar suporte, né? Os outros, na verdade, estão indo para a posição deles normal. Mas eu não quero que ele simplesmente venha pegar a bola, né? Vai tomar a bola do meu jogador. Eles não vão ficar os dois do mesmo time disputando. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu fiz aqui, deixa eu copiar uma função que eu estava fazendo aqui, método, e colar cá no final. Vou colar aqui o método que eu estava fazendo para encontrar jogadores próximos de um determinado ponto.
Bem, esse método que eu fiz foi para encontrar jogadores, né, próximo de determinado ponto, né? A gente vai usar esse método para várias coisas, por exemplo, quando a gente for passar a bola, ou quando a gente for dar assistência, ou quando a gente for marcar um jogador, por exemplo, né? É um pouco parecido com aquele should I catch the ball, né, que é para determinar se um jogador está próximo ou não na bola, quantos jogadores estão próximos. Mas aqui é mais genérico, a gente vai poder usar esse método para várias situações. O que esse método faz? Ele recebe uma lista de jogadores. Nesse caso, eu vou passar a lista de jogadores do nosso time, do time do bot. Vou passar uma posição onde eu quero verificar quantos jogadores estão próximos àquele lugar. No caso, essa posição vai ser a bola, né? Pode ser também a posição do jogador que está segurando a bola. Teoricamente vai ser muito próximo, né? A bola fica em cima do jogador quando ele está segurando a bola. Um número, que é a quantidade, né? Um contador de quantos jogadores eu quero encontrar próximo daquele ponto. No caso, quantos jogadores eu quero encontrar próximos da bola. Eu posso procurar, por exemplo, 3 jogadores perto da bola, né? E aí eu posso dizer assim, olha, se eu não estou nesse grupo, eu não vou. Né? Quase a mesma coisa de ver aquele catch the ball, mas é um pouco mais eficiente, né? Um pouco mais genérico para a gente usar em várias situações. E a lista de números dos jogadores que eu quero ignorar. Por exemplo, se eu vou dar suporte para o bot que está com a bola, e o bot que está com a bola é o número 5, né? E eu vou contar quem que está ali perto que pode ajudar ele. Obviamente, eu não vou contar o número 5, porque ele não pode se ajudar, né? E eu também não vou contar o número 1, que é o goleiro, porque o goleiro não vai sair para dar suporte para o cara para ajudar ele a jogar bola, né? Então eu vou ignorar quem está segurando a bola, ignorar o goleiro, e depois cada bot vai ver se está naquele grupo. Opa, eu estou aqui perto, então eu vou ajudar. Não, eu não estou nesse grupo, eu não vou ajudar. Né? E o que é que meu método vai retornar? Ele vai retornar um objeto, né, um array de objetos. Né? Para cada jogadorzinho que eu encontrar ali perto do meu jogador, perto do bot que está com a bola, eu vou retornar a distância, que é uma distância em pontos mesmo que ele está da bola, né? O número do jogador, né? Que na verdade talvez nem fosse tão necessário, porque a gente também vai ter o jogador, né? E o jogador, né? O player que está ali perto. Então vamos ver como é que eu fiz. Método bem simples, tem nem 10 linhas, eu acho. Faço a lista de jogadores que estão perto do jogador. Eu pulo aqueles jogadores que estão na lista para ser ignorados, né, o goleiro e o próprio jogador que está com a bola. E vou adicionando nessa minha lista todos os jogadores com a distância que ele está da bola. Lembra dessa função, desse método? Na verdade, é uma função que calcula a distância entre 2 pontos, nesse caso do jogador e o target, que vai ser a bola, para essa circunstância. O número do jogador e o jogador. E depois que eu faço isso para todos os jogadores da minha lista, eu ordeno ele pegando pelo menor, né? No caso, pela distância menor. Né? E eu voto apenas um slice, só a parte que eu quero. No caso, eu quero só 2 ou 3 jogadores perto da bola, eu vou retornar apenas os 3 mais próximos da bola. Né? Ok. E aí, como é que eu usei essa função cá no método supporting, que é quando eu estou ajudando o meu bot que está com a bola? Eu vou trocar isso aqui, eu não vou simplesmente ver se eu estou perto, e vou colar aqui o código que eu fiz. Deixa eu colocar uma marcação aqui para a gente entender onde foi que eu mudei. Okay? E coloquei aqui a bola de posição, já tenho. Sim, vou chamar o meu método, passando quem? A lista dos jogadores do meu time, a posição da bola. Nesse caso, eu quero 3 participantes, no caso, 3 jogadores para oferecer ajuda para o cara, ajuda para quem está com a bola. Né? E eu vou ignorar o goleiro, né? E vou ignorar o jogador que está segurando a bola, obviamente. Né? Eles não podem se ajudar. Então, esse método, como vocês viram lá, vai me retornar uma lista de objetos. Né? E eu vou procurar nessa lista de objetos, né? Esse método find vai passar por toda aquela lista, me dando aquele objeto que está sendo retornado. Olha o formato do objeto aqui, né? Um dist, number e o player, né? E eu vou pegar o number e ver se é o meu número, no caso o número do bot que está olhando. Se ele tiver nessa lista, ou seja, se for um dos 3 jogadores mais próximos da bola, aí sim eu vou
ir buscar a bola, né? Só que, em vez de eu simplesmente avançar para cima da bola, que não vai ajudar o outro jogador, obviamente, eu vou ficar a uma certa distância, sempre mantendo uma certa distância. Caso o bot que está com a bola precise passar, ele vai passar para mim, né? Nesse caso aqui, eu vou medir a distância baseado no tamanho dos jogadores, né? No caso, essa lib aqui, specs, ela traz as especificações do jogo, né? O tamanho do jogador, né, em pontos, né? Quantidade de jogadores, né? O tempo para reconectar, largura do campo, né? Tamanho da bola, a desaceleração da bola quando a bola é chutada, velocidade mínima e máxima da bola, etc. Então aqui eu vou pegar o tamanho do jogador, né? E vou dizer o seguinte, olha, se a distância for maior do que essa, maior do que o tamanho de 4 jogadores, né, a gente vai correr para a bola, vai continuar correndo para a bola. Mas quando já tiver uma distância menor que essa, só para, fica quietinho lá, né? Então eu vou pegar não, na verdade não para, desculpa, corre pro gol. Né? Então traduzindo, vamos supor que nosso jogador esteja aqui, né? E o 7, né? E o 6, no caso, vai dar suporte para o jogador 7, né? Então, ele vai vir sempre em direção ao 7, mas quando chegar aqui, ele não vai encostar. Ele vai ficar a 4 corpos de distância, né? 4 jogadores. 1, 2, 3, 4, vai ficar aqui mais ou menos, né? E aí, se ele chegou aqui, está muito próximo da bola, ele só vai correr em direção à bola, ao gol, né? Sempre mantendo a distância de no máximo 4. Então, se o 7 parar, ele para também, né? Porque assim a gente tem um espaço para que o 7 faça alguma jogada. E como a gente vai ter 3 jogadores, a gente espera que sempre algum esteja livre, né, para receber o passe. Né? Então, vamos ver se isso funcionou, né? Vamos ver se vai dar algum efeito. Ok, os jogadores estão entrando em campo. Isso. Aí, o 10, tá vendo? O 10 ele tá mantendo a distância, o 8 está se aproximando, o 7 também está mantendo a distância indo para frente, né? O 8 vai ter uma hora que ele vai parar e vai correr para frente. Vamos tirar esse 7 aqui, esse 6. Vamos ver se o 8, o 7 e o 10 acompanham o nosso jogador até o final. Olha lá, tá vendo? Já tá melhor, né? Então, se ele receber pressão ali, ele vai receber o apoio do 10 e do 9, né? Então é isso. Um outro suporte que a gente precisa fazer é o goleiro, né? No caso, oferecer suporte para o goleiro. Né? Eu fiz uma solução muito simples aqui, né? Só para evitar maiores transtornos com o goleiro, porque quando o goleiro recebe a bola, vamos supor que ele não recebe, né? Vamos supor que você chutou ao gol, seu goleiro conseguiu segurar a bola, ele vai repor. O goleiro atualmente está bem, né? Simples, ele simplesmente chuta para frente e geralmente tem um jogador lá, aí o que acontece? O jogador adversário pega a bola e chuta e faz gol. Né? Então, só para ser um pouquinho mais esperto, né? Ainda no contexto de oferecer assistência a quem está com a bola, no caso do goleiro, a gente vai fazer o seguinte: aqui no supporting, o que eu vou fazer? O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma condição aqui para que, se a bola estiver, no caso, a bola tiver o holder e o holder for o número 1, o goleiro, o que eu vou fazer? E se eu for o jogador 2, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, vou para uma posição onde eu possa dar assistência para o goleiro e o goleiro possa passar a bola para mim, né? Nesse caso aqui, na posição 2, né, vai ser, vamos ver aqui na configuração, vai ser na célula 1, né? Então, novamente aqui, depois eu mostro onde é a célula 1, que o jogo está parado. Ele vai para a célula 1, uma região, às vezes eu falo região, às vezes eu falo célula, e ele vai para lá, né, e retornar. Então, assim que o goleiro do nosso time pegar a bola, ele vai ficar ali do lado esperando a bola para o goleiro passar. Né? Então, cá no código do goleiro, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma regra aqui, que se o estado do goleiro, aqui ele
vai para o centro, né? Se o estado do goleiro for segurando a bola, né? Que é esse enum aqui que ele está recebendo, né? Se vocês quiserem ver quais são as opções, você vê que supporting, hold, defend, disputing, que é basicamente o que os outros jogadores também podem ser, né? Então, se o estado dele for holding the ball, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode até fazer isso aqui antes para ser mais eficiente. Né? Ele vai tentar ir em direção ao jogador 2. A gente sabe que ele não vai poder sair do gol, mas aí, como o vetor na linha horizontal vai ser zerada, ele vai se movimentar só no vertical, então ele vai ficar o mais próximo possível do ponto de vista dele do jogador 2, né? E ele vai esperar um tempo para chutar. Por quê? Quando o goleiro segura a bola, né, o time adversário, no caso o The Dummies ou qualquer outro time, ele vai entender que, opa, perdemos a bola, vamos correr para a defesa. Eu espero, né? Claro que a gente pode ser um pouco mais inteligente. No bot de vocês podem fazer o goleiro esperar uma situação melhor. Mas nesse caso, eu estou assumindo que o time vai correr. Vai perder a bola, volta para o time lá de defesa. Mas então, em vez de a gente imediatamente colocar a bola em jogo, o goleiro vai segurar a bola um tempinho, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Inclusive tem um bug, né? Eu tenho que colocar um return aqui. O que a gente vai fazer? Tem uma contagem no jogo que vai vir no snapshot. Lembra que o snapshot traz todas as informações do jogo, inclusive placar, nome do time, tudo, né? É uma contagem do tempo que a bola fica na mão do goleiro ou fica na goal zone, que é aquela área que ninguém pode entrar. Só o goleiro fica ali em cima do gol, né? Tem uma contagem. Quando aquela contagem alcança o limite, né, o goleiro perde a bola. A bola é jogada para o meio do campo, né? Então, a gente vai esperar aquela contagem. Veja aqui nas especificações de novo, né? Temos o tempo limite, né? O tempo é contado em frames, né? Turnos do jogo. Então, quando esse limite, né, estiver contando aqui, estiver próximo de 80% do limite, vamos supor que a gente pode ficar 100 frames naquilo lá dentro. Quando tiver 80, né, o goleiro vai passar a bola. Só quando for 80, né? Porque... O que está dando erro aqui? Porque aí a gente espera um pouquinho, quando está quase perdendo a bola, a gente vai passar para o número 2. O que está dizendo errado aqui? Before declaration? Não, o set está aqui. Por que aqui? É porque aqui eu também estou fazendo esse bug aqui que não precisa, né? Código velho. Então, eu vou esperar alcançar o limite, né? Mandar uma mensagem de debug para depois ajudar a ver nos logs o que está acontecendo, se precisar, e fazer uma ordem de chute na direção de quem? Na direção do jogador número 2. Né? Inclusive, podia usar outra variável aqui para não te confundir, né? Esse nome aqui, player position, para a gente não confundir depois. Beleza. E é isso que a gente vai fazer. Então, se eu estou segurando a bola e esse tempo não passou ainda, vou ficar quieto, vou retornar nulo, ok? Porque aí a gente vai esperar o time voltar. Eu coloquei no time 2, coloquei. Vou esperar o time voltar para a defesa, aí eu coloco a bola em campo novamente. Eu achei uma forma mais inteligente aqui de testar essa situação, que é o seguinte: eu vou deixar alguém pegar a bola aqui, vou deixar o camarada chutar pro gol. Vamos lá. Chutou. Só que aí eu coloco meu goleiro aqui no lugar certo, para ele pegar a bola. Bora ver se ele pega. Pegou. Agora, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele espere e quero que o número 2 venha para cá. Nesse caso que eu mudei, o número 2 estava bem longe, né? A gente espera que o 2 não esteja tão longe assim, porque o 2 da zaga. Então ele vai esperar, 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 e tentou passar para o 2, quando o 2 já não estava mais lá. Né? Então, tem alguma coisa que podia ser melhor aqui, né? Aqui, move order. Essa parte que estava faltando, né? Eu preciso ir para a posição do jogador 2 caso esteja só segurando a bola, porque senão o goleiro vai ficar lá parado. Opa, fiz uma coisa errada aqui. O goleiro vai ficar lá parado e quando passar a bola já vai ser um pouco tarde demais, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá parar novamente.
Agora eu coloco meu goleiro para conseguir pegar a bola. Espero que ele pegue. Pegou. Pegou. Né? Então o 2 já vai vir aqui para a posição dele. Qual é a posição? 10, 12, né? Eu esqueci até como é que tá aqui a grid. Tá, 10, 6. 10, 6. Certo? Então o 2 voltou aqui para a posição 1, 1, né? E o que o goleiro vai fazer? O goleiro vai tentar vir para cá o mais rápido possível, né? Antes que o tempo acabe. Né? O tempo, se não me engano, são 6 segundos. Tem que dar uma olhada lá na especificação. Mas ele consegue vir, tá vendo? Veio para cá. E aí, esperar um pouco o tempo. A gente espera que o time recue. E aí ele passa pro 2. É um passe bem errado para falar nisso. Né? Ok, fazendo então um resumão. Né? Primeiro eu fiz esse método, que vai retornar a lista dos jogadores mais próximos de um determinado ponto. Né? Eu vou passar a lista de jogadores, então pode ser os jogadores do meu time, ou jogadores de outro time, ou até um grupo de jogadores que eu escolher. Eu vou dizer qual ponto eu quero verificar se aqueles jogadores estão próximos. Posso pedir 1 ou 2 ou 3 ou todos os jogadores por ordem do mais próximo. E uma lista de jogadores que eu vou ignorar, geralmente o goleiro ou mais alguém. Né? E esse método vai me retornar os jogadores mais próximos daquele determinado ponto. Na verdade, uma lista dos mais próximos, ordenada pelo mais próximo para o mais distante. E aí, eu usei esse método lá no onSupporting, quando o nosso bot está dando suporte a um jogador. Eu faço a lista dos jogadores que estão próximos da bola, né, e verifico se esse bot está naquela lista, ou seja, está próximo da bola. Então, me desloco em direção à bola para ficar próximo do jogador, daquele jogador, mas mantendo uma certa distância. Nesse caso, eu fiz baseado no tamanho do jogador. Você pode, inclusive, mudar, ou deixar mais próximo, deixar mais longe, né, etc. E outra forma de dar suporte foi dando suporte para o goleiro, que apenas no caso do jogador número 2, toda vez que o goleiro tiver com a bola, ele vai ficar na posição de marcação dele, que nesse caso do bot Bananas é a posição 1-1, né, a região 1-1. Se você não conhece esse nome Bananas, é porque você perdeu os outros vídeos, é o nome do bot que eu estou fazendo como exemplo para mostrar o que a gente pode fazer para melhorar a estratégia do bot. Enfim, aí o Bananas também vai ter agora um goleiro um pouco mais inteligente, que ao invés de simplesmente chutar a bola para frente, quando ele estiver segurando a bola, ele vai tentar se aproximar do bot número 2, né, por um determinado tempo. Né, por um determinado tempo ele vai ficar aqui. Mas quando passar muito tempo, ele vai chutar a bola para o número 2, em direção à posição do bot número 2. E por que isso acontece? Desculpa, na verdade, e que tempo é esse? Como é que eu estou medindo esse tempo? Esse tempo é baseado na contagem dos turnos, né, dos frames, que a bola está na zona de gol. Na zona de gol, a bola só pode ficar durante determinados segundos, que é baseado nessa constante que está nas especificações, né? Vamos supor 20, né? Eu não sei aqui quanto é que está. Enfim, e aí vai ter uma contagem, quando essa contagem chega no limite, a gente chuta a bola para frente, no nosso caso, nosso goleiro, antes de chegar naquele limite, ele vai passar a bola para o número 2, em vez de simplesmente chutar para o meio do campo. Né? E, como a gente viu aqui, o resultado ainda não é um super bot, mas, cadê meu terminal? Ainda não é um super bot, mas já dá uma melhoria em relação ao que a gente tinha antes, né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer nos próximos vídeos o último método que eu ainda não mostrei aqui como que a gente pode aperfeiçoar, que é o método on-holding, que é um dos mais importantes, que é quando o nosso bot está segurando a bola. Né? É o cara que tem que decidir para quem que vai passar a bola, ou se ele vai chutar a bola, e assim vai. Espero que vocês assistam o vídeo, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, envie no nosso canal do Discord. Se você quiser um vídeo em particular sobre um determinado tema, pode pedir lá, que eu vou dar um jeito de fazer o melhor possível. Se você ainda não conhece nosso canal do Discord, vê na descrição do vídeo e entra lá e participe, faça perguntas, que vai ser sempre bem-vindo, ok? Obrigado mais uma vez, pessoal. Até mais.